Bom dia na graça de Deus. Passei aqui para a gente fazer a leitura bíblica da semana. Lembrando que eu fico sábado e domingo sem fazer a leitura porque eu não estou em casa. E também já falei, quem tiver interesse no aplicativo, vai no meu Facebook Cristã com M no final, Cristã Helena de Almeida, e deixa mensagem no message que eu respondo. O aplicativo ele tem 3 leituras bíblicas diárias, 3, eu só faço a primeira porque eu já leio outros livros da Bíblia, ok? Então quem realmente tiver interesse, aqui é coisa séria, aqui ninguém tá com brincadeira, aqui ninguém tá ganhando dinheiro para fazer essas coisas. O nosso Deus que nos supre, honra e glória do nome dele. Aleluia. Eu vou ler a primeira leitura, ok? Senão eu fico falando muito. Que o Senhor venha falar conosco, o Espírito Santo venha nos ajudar a entender a Bíblia, porque fazer teologia, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não significa que é autoridade espiritual. A autoridade espiritual está naquilo que o Senhor Jesus está ligado com nós na obra. O Espírito Santo está ligado com nós na obra, aí tem autoridade espiritual. Se o Senhor Jesus não estiver ligado junto com a sua obra, se o Espírito Santo não estiver ligado junto, porque o Senhor Jesus está através do Santo Espírito, que Ele enviou na terra para estar conosco. Então, se não tiver, você só vai ter um conhecimento igual o mundo inteiro tem conhecimento. Tem muita gente que diz que é cristão, mas ele só conhece o cristão histórico. Ele só conhece o Cristo, o Messias histórico. Ele não entende nada do mundo espiritual. Um monte de gente, quando morrer, vai ter grande surpresa, porque não vai direto para o paraíso, igual os pregadores falam por aí. É sério, gente, eu tenho o direito de alertar vocês. Se você quiser ficar no engano, então vai pesquisar. Muita gente só conhece o Jesus histórico e quando morrer não vai direto para o paraíso, igual os pregadores pregam. Porque conhecer Jesus, quando o Senhor Jesus fala assim, expulsou até demônio, eu nem vos conheço. Eu conheço um pastor que ele me ensinou umas rezas. Ele não fala reza, né? Tem pavor. Não, não pode falar reza, não. Me ensinou as orações. Gente, é tudo a mesma coisa. Me ensinou as orações que o capeta vai embora. Pois é. Mas no dia do juízo vai ter gente que expulsava o demônio e o Senhor Jesus vai dizer, eu não te conheço. Gente, vocês têm a ideia da profundidade dessa palavra? Não, não tem. Porque a gente vai muito pelo que a gente vê, né? A gente vê a pessoa fazendo tal coisa, a gente acha que aquela é um santo. Então, Jesus, ajuda-nos a ter comunhão contigo. Aleluia. Por que é bom você ter um crucifixo em casa? Não, Deus me livre, irmã. Jesus ressuscitou, ele está na cruz, não. Pois é, mas por que Paulo falou que pregava Cristo crucificado? Quando Paulo se converteu, Jesus não estava mais na cruz. Mas Paulo falava assim, eu prego Cristo crucificado. Então você não precisa ter medo do crucifixo. Quem tem medo do crucifixo é o capeta. Um crucifixo na mão de quem realmente está obedecendo Cristo, quem tem medo é o capeta. Ok? Então acontece, quando você olha para o crucifixo, você lembra que Jesus morreu por você. E você vai analisar se você está seguindo ele de verdade ou não. Mas a religião nova falou para tirar os crucifixos, para tirar um monte de coisa, que ceia não é mais corpo de Cristo. Gente, Jesus, socorro. Gente, esses pastores que falam mal
da Eucaristia, a coisa mais sagrada que tem nos dias de hoje na face da terra. Esses pastores que falam mal da Eucaristia, da hóstia, o fogo do inferno está ardendo esperando por eles. Porque eles não têm discernimento espiritual, não têm autoridade espiritual e ficam aí cheios de filosofia na internet. E de achismo. Porque eu acho. Eu tô orando. Eu não sou de orar. Mas se for para mim orar, eu vou orar. Que todo aquele que está pregando heresias contra o corpo de Cristo na internet ou nas igrejas locais já caiu por terra em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E quando você vê alguma coisa estranha acontecendo, não se assuste não. Se você me conheceu, se você me escutou, se por acaso você segue alguma rede social e viu algum vídeo meu, você vai lembrar. Mas não é eu não sou a primeira a dizer isso. Desde os apóstolos eles já tinham que lutar contra os falsos pregadores. Há 2000 anos atrás. Eles tocam, é igual Judas fala lá. Leia a carta de Judas. Essas pessoas que falam de coisas que não sabem, que não têm entendimento. Muito desses aí diz que está pisando a cabeça do diabo e o diabo está pisando a cabeça deles. Porque eles não creem nas coisas sagradas. Eles debocham das coisas sagradas. E veremos. Nada melhor do que a gente ver acontecer. Só falar e não acontecer nada, vai ficar só nisso. Mas quando acontece, aí a gente fala, a Bíblia está certa. Apóstolo Paulo estava certo quando ele falava dos falsos pregadores. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho de Mateus e nos outros também, mas principalmente Mateus ali 23, 24, surgirão muitos falsos cristos, falsos messias, falsos profetas, anticristo. Tem os dois tipos, sabia? Falso e anti. Mas é tudo a mesma coisa na cabeça desse modernismo de hoje. Porque eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia fala que tem o falso e o anticristo, então eu fico com a Bíblia. Tem o falso Cristo e o anticristo. E falsos Cristo tem um monte. Anticristo é aqueles que pregam tudo contra Cristo. Não quer saber de Cristo. O anticristo não quer saber de Cristo. O falso Cristo é aquele que se passa por cristão, mas não é e prega doutrina errada. Esse é o falso Cristo, que está cheio. Eles dizem que é tudo a mesma coisa, que é para você não entender. Que está cheio de falsos Cristo, falso profeta. É aqueles que se passam por cristãos, mas rejeitam as coisas do cristianismo. Esses são os falsos cristos, os falsos profetas. Os eles não querem mesmo saber de Jesus. Eles nem têm até medo de falar o nome de Jesus, os anticristos. Agora, os falsos cristos, eles falam de Jesus com a boca cheia, mas zombam das coisas de Jesus de Nazaré. Zomba da igreja de Cristo. Cristo tem uma igreja. Cristo tem uma igreja. Foi Ele que quis se unir a nós. Ele está ligado a nós. A igreja de Cristo está na terra e no céu. Não estou falando que a igreja está no trono. Ela está em um lugar especial para ela. Que pela ciência chama Ursa Maior. Mas isso aí vai dar um nó na cabeça de vocês. Quer saber o que é Ursa Maior? Vai ver lá os estudos do irmão Eduardo do canal Yeshua, que não é o relógio de criador. Você vai saber o que é Ursa Maior, ok? Ursa Maior é o nome desse planeta que é o das constelações que os cientistas dão. Deram o nome.
Todos aqueles nomes lá, todas as constelações têm a ver com a Bíblia. Todas as constelações têm a ver com a Bíblia. Tudo. A Virgem, o Leão. O problema é quem fez zodíaco e fez misticismo em cima. Mas as constelações não vai deixar de existir e não vai ser jogada fora porque alguém fez dela um misticismo. Todas as constelações falam daquilo que está escrito na Bíblia. Ok? Veja as constelações com o irmão Eduardo do Relógio do Criador e do canal Yeshua AA. As constelações são o evangelho escrito no céu. Você não vê lá que está a Virgem? Não vê lá que tem um leão? E o Câncer? O caranguejo? Aquilo é uma coisa tão maravilhosa que eles colocaram esse nome horrível para você ficar com medo. Esses nomes são os cientistas que dão. Os nomes originais só Deus sabe. E eu vos deixo de falar. Eu vos deixo, não, eu preciso parar de falar. Eu vos deixo, eu vos deixo. Eu quero parar de ficar passando informação, senão eu não leio. Vem comigo, Jesus. A primeira leitura de hoje está em primeira. Está em Isaías 1. Nossa, eu amo esse profeta Isaías, gente. Hoje é Isaías, lindo Isaías, que sofreu tanto por pregar a verdade. Santo Isaías. Santo Isaías que está na glória. Vamos lá. É mesmo, né? A gente fala tanto santo. Será que nós temos ideia aqui que é o Santo Isaías? Meu Deus, isso é muito forte. Orialai. Vamos lá. Leitura do livro do profeta Isaías. Hoje é o capítulo 1, que vai do versículo 10 ao 17. Então esse texto ele é bem resumido e ele é numa linguagem de hoje. E ele já está aqui para ler, ok? Primeira leitura de hoje do aplicativo Liturgia Diária. Vamos lá? Isaías, Santo Isaías, que já está na glória com o Senhor. Capítulo 1, versículo de 10 a 17. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Vocês sabem quem que Isaías está chamando de Sodoma? Gente, não tinha Sodoma na época de Isaías. Já tinha passado 1000 anos de Sodoma. Por que Isaías está falando a palavra Sodoma? Preste atenção. Ouvi a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, o povo de Gomorra. Não tinha gente mais, já tinha 1000 anos, tinha mais de 1000 anos, que tinha sido mais de 1000 anos que tinha sido destruído Sodoma e Gomorra na época de Isaías. E por que ele está falando? Porque Sodoma e Gomorra são nome de anjos caídos. E eles destroem uma cidade, eles vão para outro lugar. Babilônia. Ok? É tudo nome de anjos caídos. Que atuam naquele poder ali. Veja a estátua de Daniel. Cabeça de ouro, peitoral de bronze, né? Não, peitoral de prata. Vai pela ordem. Peitoral de prata, depois acho que barriga de bronze, perna de ferro é Roma, perna de ferro. Não é essa Roma religiosa que você conhece hoje, é a Roma antiga, é a Roma guerreira que governou o mundo inteiro, com vara de ferro, perna de ferro. Hoje nós estamos nos 10 dedos, nunca esqueça disso. Mas esses espíritos, tipo Sodoma, Gomorra, Babilônia,
Eles estão aí nesses 10 dedos. As 10 maiores nações. E tem a cabeça. A cabeça é a Babilônia. E que é a Babilônia, irmã? É a nação que manda em todo mundo. Que tá maior, que tá mais alta. Essa é a Babilônia. Que é a cabeça. Ok. Não fica preso lá no lugar, os teólogos, arqueólogos, fica lá cavando onde era a Babilônia, cavando, para tentar provar. Gente, Isaías está chamando. Vem ver o que Isaías está chamando de Sodoma e Gomorra 1000 anos depois. E ele não estava em Sodoma e Gomorra, na terra. E nem era mais para reconstruir Sodoma e Gomorra. Mas o espírito não morre. A cidade foi destruída, o povo foi destruído, mas o espírito não morre. Olha o que Isaías está falando. Preste atenção. Ouvi a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma, prestai ouvido ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Nosso Deus, Elohim, Hashem, ok? Isaías que está falando. Isaías lindo. Santo Isaías, que sofreu tanto. Que é da tribo de Judá. Por quê? Porque ele está falando com Judá e Jerusalém. Ele não está falando com Israel. Aqui tem a Israel 10 tribos, que o profeta Oséias fala com Israel, com Samaria. Isaías fala com Judá, com Jerusalém. Ouvi a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma, prestai ouvido aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra, que me importa a abundância dos vossos sacrifícios. Aonde que chama abundância de sacrifício? No templo em Jerusalém. Gente, a Bíblia é fácil de entender quando a gente deixa Deus falar. Obrigado, Senhor. Porque a gente conhece um pouquinho de história. Por isso que é bom conhecer um pouquinho de história, conhecer um pouco de Bíblia. Porque aí você vai encaixando direitinho o que você for lendo. Sodoma e Gomorra, mas não era lá o local físico. Mas ele está chamando esse povo de Sodoma e Gomorra. Olha lá. É onde que tinha sacrifício em abundância. Onde é que tinha sacrifício em abundância, gente? Na época de Isaías. Onde era? Dovera. Ok? Era em Jerusalém. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Não me agrado. Não me agrada. Não adianta fazer templo, não adianta oferecer novilha vermelha, não adianta oferecer carneiro, porque lá na época de Isaías, Deus já tinha falado que ele não se agradava. E agora, depois que o filho dele veio e sacrificou, derramou seu sangue nessa terra, vocês acham que Deus vai abandonar o filho dele? O sacrifício de Cristo é eterno. É por isso que nós vencemos, é por causa do sacrifício de Cristo. É por isso que a gente fala de Cristo. É por isso que a gente vive as lutas, mas Deus dá a vitória, porque é o sacrifício de Cristo. É por isso que ninguém entende, porque é que as igrejas com tanta perseguição estão em pé até o dia de hoje. É por causa do sacrifício de Cristo. Enquanto Jesus não vir retirar sua noiva, a noiva dele vai ser vencedora nessa terra. Ah, mas morreram. Ixi, gente, aqueles que morreram por Cristo são os que têm os galardão maior no céu. Aquele povo tinha prazer de morrer daquele jeito. Os de hoje é que é tudo... Fica quieto, ia falar uma palavra. Deixa pra lá. Senhor, ajuda-me. Vamos lá. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. Como assim oferenda vazia? Oferenda que todo mundo já acha que é oferta em dinheiro. Não, gente. Tinha comida, manjares que fala é comida. Tipo uma comparação, um bolo, uma torta.
E os sacrifícios de animais, ok? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Deus nem queria que o povo entrasse lá no Santo dos Santos. Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Muito forte, gente. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova. É uma festa que tem da lua nova, ok, gente? Não suporto lua nova. Sábado. A festa do sábado que os adventistas acham que só eles são salvos, porque segundo eles guardam o sábado. Deus falou assim, ó, não suporto. Festa de lua nova, sábado. Não suporta, é Deus que está falando. Como é que você prega por aí que só vai ser salvo adventista, porque segundo eles observa o sábado? Mas Deus está falando, não suporta as festas de lua nova do sábado. Você não lê a Bíblia, não? É profeta Isaías, eu amo os profetas. A igreja tem que pregar profetas. Igreja que não prega profeta não mostra quem é o Deus de Israel. Diz que crê, eu creio no Deus de Israel. Mas não conhece nenhum profeta. Como é que você crê no Deus de Israel, você não conhece? Vem conosco, Jesus. Crer, gente, não é palavra. Crer é atitude. É conhecimento. Você precisa conhecer e gerar fé em você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu creio. Você conhece algum profeta de Deus? Isaías e os outros? Jeremias, Daniel. Você conhece? Não conheço nada. E como é que você diz que crê em Deus se você não conhece nem os profetas dele? Aí fica cada um inventando um Deus para si, conforme os seus desejos. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Convocação de assembleia. Assembleia, deram um nome para uma igreja de assembleia, mas é reunião, ok? É convocação. Reúne aquele povo ali, aquela assembleia, para decidir alguma coisa. Isso que é assembleia. Iniquidade com reunião solene. No meio das reuniões solenes tinha iniquidade. Gente, o que a gente vê hoje nas igrejas? Gente, eu vi um grande pastor aí, grande para o mundo, né? No Brasil, em São Paulo, que quando a mulher dele morreu, ele encheu a igreja de político. Uma coisa particular, gente, um funeral. Virar, como é que fala a palavra? Comício político. E os crentes tudo cego. É assim mesmo, vamos lá. Fez do velório da mulher que morreu com depressão. Nem se sabe exatamente como foi a morte daquela mulher. Tinha os melhores vestidos, melhores roupas, melhor casa para morar, melhor carro, melhor tudo. Mas era depressa dentro da igreja. Pregando o evangelho depressa dentro da igreja. Tinha as melhores coisas materiais. Em São Paulo aconteceu isso o ano passado. Acho que tem um ano e meio, não sei quanto tempo. E fez do enterro da mulher um comício político. Vocês acham que Deus está feliz com isso? Gente? Vocês não conhecem Deus? E outras coisas mais. Mas vamos continuar lendo aqui. Reunião solene com iniquidade. Ali era uma reunião solene, mas era com iniquidade. Porque não respeitou nem a morte da mulher. Que morreu de uma forma terrível, mas isso abafa o caso. Ninguém fala, né? Abafa o caso. Vem comigo, Jesus, me cubra, envia teus anjos. Ô, Jesus, é com a tua ajuda que eu vou continuar pregando. Sou comigo. Sem o Senhor, não consigo. Sem Cristo, eu não consigo falar nem do Pai Nosso. Vamos lá. Vossas lutas.
vossas luas novas, vossas solenidades, eu as detesto. Detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Gente, Deus não se cansa. Para Deus nada é pesado. Mas a festa que o povo estava fazendo em Jerusalém estava cansando Deus, estava fazendo peso para Deus. Mas como assim? Como assim, Deus? Como assim, Senhor? Hashem. É Hashem, viu? Quando a Bíblia nossa fala Deus, está falando em Hashem. Hashem falou. Eu estou cansado, não posso mais suportar. Está lá em Isaías. Isaías 1. Vê lá. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós. O pessoal levanta toda a mão para cima para orar, pula, grita. Sabe o que Deus falou? Eu estou me escondendo. Tchau. Tchau. Deus vê tudo, mas se ele não quiser ver, ele não vê. Ele fala, eu não quero ver isso. Hoje eu não sou obrigada a ver as coisas. Tem muita coisa que as pessoas me mandam. Eu falo, não quero ver isso não. Porque tem gente que acha que a gente só vai comover vendo. Não, gente, basta falar, eu já entendo, não precisa mostrar. Então eles pegavam todas aquelas coisas que estavam ali, sabe o que Deus falou? Eu estou me escondendo. Eu não quero ver, eu tampo o olho. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós, estou me escondendo. Estou, tampo o olho, o ouvido, que eu não quero ouvir vocês, não quero ver, não quero ouvir. Deus faz isso também. É porque pregaram para vocês o Deus Papai Noel, que passa a mão na cabeça de todo mundo e dá risadinha. Mas isso não é o Deus da Bíblia, não. Vamos lá. Quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Eu não ouço. Não adianta jejuar e orar a semana inteira. Se não estiver agradando a Deus, ele não vai ouvir. Ele vai tampar o olho, ele vai se esconder, ele vai tampar o ouvido. Por isso que as pessoas oram, faz cura interior, libertação, faz isso, faz aquilo, e não mudam. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam, elas vivem na carne, querendo prazer sexual, elas vivem irado, qualquer coisa que você fala, elas te tacam pedra. Por quê? Porque elas não mudam. Por quê? Porque as igrejas não estão tendo autoridade espiritual. Os líderes religiosos não estão tendo autoridade espiritual, porque eles estão misturando as reuniões solenes com a iniquidade. E Deus está se escondendo. Não adianta orar, gente, não adianta. Não adianta. Começa do zero. Pega a Bíblia e vai ler e começa do zero. Você quer mesmo servir a Deus? Começa do zero. Porque essas reuniões solenes, que tem iniquidade junto, Deus se esconde delas. Quando encedeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis as orações, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Mas a gente não matou ninguém, a gente não ofereceu sacrifício. Mas a Bíblia diz que está cheia de sangue. O sangue pode ser outras coisas. Está representando, sangue representa o sacrifício. Então, pessoas estão sendo sacrificadas, às vezes não é porque foi lá e matou com um punhal. Mas tira a lã da ovelha. Tira a lã da ovelha. Sabe? Tira a lã da ovelha, deixa ela passando frio no inverno. Aí fica com a mão, com sangue na mão. Lavai-vos, purificai-vos,
Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Tem alguém oprimindo as pessoas nas religiões? Tem um monte, gente. Tem na internet, tem um monte de gente que está com depressão, fazendo tratamento psicológico, porque o salão X, a congregação X e a igreja X, da revelação X, anda tudo bonitinho, de terno e gravata, mas está seguindo uma religião que está enganando as pessoas. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Viúva, gente, viúva na Bíblia. Você quer saber o que é viúva? Leia lá em Timóteo, Paulo explicando o que é viúva. Quem tem pensão, quem tem filho, quem tem... Isso aí não é viúva, não é a viúva que a Bíblia fala não, tá? A viúva que a Bíblia fala é quem não tem nada. Leia 2 Timóteo, o que é viúva. Vamos lá. Aprender a fazer o bem, procurar o direito, corrigir o opressor, julgar a causa do órfão, defender a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que? Se o órfão já tem mais de 18 anos, ele já pode trabalhar também. Lembra que o apóstolo Paulo falou: quem não trabalha não come. Vai ajudar o órfão e a viúva, mas você vai ajudar a viúva que ela não tem nenhum sustento. E o órfão, depois que ele fica maioridade, ele já pode trabalhar. Na realidade, essa maioridade tem hoje, né? Naquela época as pessoas começavam a trabalhar muito mais nova. Muito mais cedo. Então, eu vou parar por aqui. Não se iluda com religiosidade, não se iluda com sábados, não se iluda com sacrifícios, não se iluda com templo, não se iluda. Se você diz que crê no Deus de Israel, leia Isaías, capítulo 1, começando no versículo 10 até o 17, que é a leitura de hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2026. E eu vos deixo na paz do Senhor, que o Senhor vos liberte do engano, como a mim também. Eu também quero ser liberta do engano das religiões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom, shalom.